Bom dia, meus amigos, tudo bem? Espero encontrá-los todos bem e com bom ânimo. Vamos conversar um pouquinho hoje? Conversa rápida. Vamos refletir sobre entre tantos assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, das nossas relações diárias com amigos, familiares, colegas de trabalho, filhos, genro, nora, enfim, sogro, sogra. Convido vocês a mais uma reflexão, sempre com o intuito de tornar a nossa vida um pouquinho mais fácil, mais gostosa de se viver. E essas trocas de experiências, de informações, de coisa que a gente já viu e já viveu, é sempre muito bom, né? Para nós sempre dá certo, não é assim? Então vamos lá. Meus amigos, é sobre uma situação que eu vi, que eu já presenciei, né? Com pessoas que eu conheço, enfim, que eu já escutei também algumas histórias a respeito. E eu verifiquei que se repete, que é uma situação que se repete e que pode ser evitada se tomar um pouquinho mais de cuidado, ficar mais atento às nossas atitudes antes de decidir, de fazer, de se dedicar, de se comprometer. E é relacionado aos casais, a relações, né, amorosas. O que eu queria contar para vocês é que eu já vi mais de uma vez, já ouvi inúmeras vezes sobre relacionamentos que não deram certo, que não prosperaram durante o tempo que as pessoas, acredito que envolvidas nessa relação, esperavam, em razão de essa deve ser só uma das circunstâncias, mas eu acho que foi uma muito forte, se não for a determinante para aquele relacionamento não ter prosperado. Que é quando uma das partes, né, envolvidas naquela relação, um dos dois acaba fazendo o seguinte, priorizando de uma forma assim muito elevada o outro, priorizando o gosto, priorizando o momento, priorizando até a fala do companheiro ou da companheira. E quando isso acontece, em algumas situações, quando isso acontece, o resultado é o término da relação. Porque chega um ponto que fica insustentável. Sabe por quê, gente? Olha só o que eu vi. Eu já vi relações em que, vamos supor, o homem, ele priorizou tanto a mulher, ele, tantas vezes, só o desejo dela era atendido, só a vontade dela era atendida, só a escolha dela era a que fazia o resultado. E ele foi se anulando de uma tal forma, que teve uma hora, não que ele não aguentasse se ver dessa forma tão nulo, mas que ela, que a esposa ou a namorada, quis sair da relação, porque ela se via sozinha na relação. Isso até pode parecer estranho ouvir isso, mas eu já vi acontecer, e não foi uma nem duas vezes, meus amigos, que aquela parte que foi supervalorizada, digamos assim, naquela relação de uma forma desigual, ela se sentiu sozinha porque tudo era ela. Então, ela não participava de situações que não era ela que escolhia. Ela não tinha que ceder, né? E você ceder, você entender o outro, até às vezes você se calar para que o outro possa falar mais alto, para que o outro tenha um destaque maior do que você numa situação, para que o outro decida por até um restaurante que não é aquele que você gosta. Esse tipo de situação, quando ela não acontece, eu já vi situações que causou um desequilíbrio tão grande, que aquela pessoa, que era a pessoa que estava sendo, em 99% das vezes, a que decidia, a que era admirada, a que era respeitada, a que era respeitada a situação, né, que ela queria, a escolha dela, não respeitado ela como pessoa, tá, minha gente? O que ela decidia era a última palavra, que ela mesmo, olha só,
ela mesma não aguentou aquela relação e não o outro. Porque a gente pode pensar o caminho inverso, que alguém sempre cede, sempre cede, sempre cede, que chega uma hora que ele não aguenta, perdeu a graça. Mas não, não. Porque se vocês refletirem, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes aquela pessoa faz isso consciente e ela tem no entendimento dela que ela suporta aquela situação em favor da pessoa amada. Eu não sei se é porque aquela pessoa se compara com o companheiro e com a companheira e ela inconscientemente pensa que ela não está à altura de quem ela está se relacionando, que a pessoa de alguma forma significa mais para ela do que ela mesma. Eu não sei qual é a justificativa, mas se ela faz isso conscientemente, aceitando, pode ser que o relacionamento, muitas vezes eu vi isso, seja colocado um ponto final pelo seu companheiro, pela sua companheira. Então, é bom ficar atento a esse tipo de situação nos teus relacionamentos que está ouvindo, ou de colegas, familiares, para que a gente ajude essas pessoas a enxergar quando isso está acontecendo. Não é legal, acaba não sendo saudável. Tem também situações que a pessoa que acaba colocando o sentimento dela, as decisões dela, os anseios dela em segundo plano, sem perceber. Sem perceber, isso vai acontecendo. Ela disse, então tá bom, é o que você quer. Não, é o que você decide. Não, se você causou alguma situação meio embaraçosa para mim numa festa, numa reunião, num bate-papo, ou só entre os dois, eu acabo deixando passar 1, 2, 3, quando vê são 100, 200 vezes, que vai chegar um momento que essa pessoa não vai aguentar. Aí ela vai pedir para sair dessa relação. Vocês entendem a diferença? O primeiro exemplo que eu citei é quando a pessoa faz isso sabendo, ela sabe o que ela está fazendo e ela aceita por algum motivo. Que eu não entendo qual pode ser inúmeras razões, né? Mas ela aceita e ela vai bancando aquela situação, ela vai aceitando. O que ela deseja, o que ela quer é sempre menor do que o que a pessoa amada quer, escolhe. Então ela vai deixando, ela vai sofrendo, ela vai sofrendo, ela vai sofrendo, mas ela está enxergando tudo aquilo e uma hora aquela pessoa que está com ela acaba desvalorizando tanto aquela relação, de tanto que ela foi supervalorizada e o outro não. Então pode ser que aquilo tudo perca um pouco da graça, digamos assim, perca um pouco da beleza da relação, porque a relação tem que ter um equilíbrio. E o que eu quero também deixar que a gente perceba é que muitas vezes aquela pessoa ela não foi a causadora. Não foi, ela nem pediu. Ela não pediu para ser assim. O companheiro ou a companheira que acabaram colocando ela nessa situação. Olha, tudo que você quer é o que vai acontecer, tudo que você escolhe é o que será escolhido. Você é maior que eu. É como se tivesse toda hora emitindo esse recado. Você é maior que eu. Você é maior que eu. Você é maior que eu. E tem uma hora que aquela pessoa que ouve isso não quer mais, não se sente tão bem, não se sente numa situação em que tem equilíbrio e que o equilíbrio passa a fazer falta na vida daquela pessoa. Então ela coloca um fim naquela relação. E tem o segundo exemplo que eu citei para vocês, que eu já analisei, é que aquela pessoa que acaba sendo sempre, digamos assim, desfavorecida nas escolhas e nas situações, que ela vai deixando isso passar sem ela perceber. E aí sim, uma hora ela não vai aguentar mais, porque ela vai parar para pensar, ela vai ter um momento de lucidez, ou vai ser numa crise de tristeza, ou vai ser um colega que gosta muito dessa pessoa e vai chegar e vai dizer, olha, meu amigo ou minha amiga, você já notou que você está vivendo de uma forma tão automática que as tuas vontades nunca são aceitas? O que você deseja nunca é o que acontece? O que você planeja nunca é o que vai ser executado? E aí aquela pessoa não se sente bem, ela acorda e ela vê que aquilo também causou um desequilíbrio. E ela sai da relação. Então tem esses dois tipos de situação
que pode pôr fim num relacionamento, e é quando o equilíbrio não existe mais, ele é colocado de lado, seja desapercebido pelas circunstâncias do dia a dia, né, que vai acontecendo, e você vai vivendo de uma forma automática, ou é porque uma das partes supervaloriza a outra a ponto de a outra perder o interesse nela. Porque não tem o contraponto, nunca tem o contraponto. E é justo isso? Eu vejo que não é justo nem com um e nem com o outro. Muito menos para a relação. Para a relação é uma catástrofe, é negativo demais, vai pôr fim na relação. Ok, mas nem sempre que põe fim em uma relação entre as duas pessoas, as duas vão sair prejudicadas de uma forma irrecuperável. Não, não é isso. Essas pessoas vão encontrar um outro companheiro, ou vão viver sozinhas, serão felizes, né? Tudo se recupera. Tudo se recupera. Tudo. A vida segue. Uma hora aquela pessoa vai se reerguer, se ela não está bem, e vai encontrar uma outra pessoa que a faça feliz e que não repita a mesma história. Ok. Mas será que se a gente prestar atenção nisso e ajudar as pessoas que estão à nossa volta a ver que esse caminho a gente já conhece qual é o resultado, nessa história a gente já sabe qual é o final, não podemos impedir que isso aconteça de uma forma dolorida, a gente vai poder evitar a dor de muitas pessoas que a gente gosta e até a nossa própria dor ou a dor do nosso companheiro, da nossa companheira. Vamos refletir, vamos trazer o equilíbrio maior para as relações. Você gosta tanto daquela pessoa, mas ela não pode vir à sua frente. Você tem que gostar mais de você, você tem que pensar em você. Você é o responsável pelas suas escolhas. Você tem que exteriorizar o que você quer, o que você imagina, os teus anseios, o que você espera, os cuidados que você espera, o respeito que você espera, né? Então, se você não colocar isso à frente, você vai estar prejudicando a sua relação, se prejudicando e prejudicando também quem está com você. Porque não é o que aquela pessoa espera, muitas vezes, na maioria das vezes, na grande maioria, para que a relação dê certo, porque o outro também quer você alcançando o sucesso da sua forma. O outro também quer ver você feliz. O outro quer ter quem ele admire. A sua voz tem que ser ouvida. As suas escolhas têm que ser colocadas também na balança e decidida pelos dois e qual caminho vai tomar. Então não seja o algoz da sua relação. Reflita um pouco mais, coloque você também com uma importância, com um peso naquela relação que seja os 50%. Não coloque só nas mãos daquela pessoa a sua felicidade, porque vai ter uma hora, minha gente, que aquela pessoa não irá aguentar aquela situação. Ela também quer compartilhar, ela também quer dividir, ela também quer experimentar como é que é viver as tuas escolhas, não só as dela. E eu já vi situações que aquela pessoa que viveu numa relação que o outro tanto cedeu, que quando ela sai desse relacionamento, ela busca desesperadamente alguém que decida por ela, que escolha por ela, que faça ela guardar um pouquinho o momento dela, que diga, opa, agora é minha vez. Então, a reflexão é essa. Não ceda totalmente, busque o equilíbrio. Coloque os teus anseios na frente. Você tem que colocar os teus anseios na frente. O teu companheiro, não, a tua companheira não. Ele tem que respeitar e procurar entender para ver qual é o sentido que aquela escolha vai fazer na relação a dois. Mas você tem que priorizar as tuas vontades. Tem que analisar e muitas vezes vai ter que aprender a convencer o outro que aquela tua escolha é a melhor, não só para você, mas para a relação onde todos ganham. Se não todos ganham, pelo menos todos aprendem.
É isso. Convido vocês a refletir sobre essas duas situações que são muito parecidas, mas que pode pôr fim num relacionamento. E não é legal. Não é legal. Alguém vai sair muito machucado quando não são os dois que saem muito machucados de um final de um relacionamento. Isso não é bacana para ninguém. Ninguém quer sair machucado, ninguém quer sofrer. Ok? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa experiência que eu compartilhei com vocês de coisas que eu vi e que foram repetidas. É aquele começo e meio que a gente já imagina qual vai ser o final. E se a gente puder impedir que as pessoas passem por esse tipo de situação, vamos impedir com uma conversa franca, com um ombro amigo, cedendo uns minutos do nosso dia para escutar, para ouvir, para entender e para poder trocar esse tipo de experiência, passar esse tipo de informação para quem convive conosco, para que a gente possa evitar, de repente, términos de relacionamentos, que existe amor, que existe uma proposta muito próspera, mas que um dos dois, por excesso de amor, será que é essa a palavra? Acho que não é excesso de amor, mas por excesso de complacência, acaba arruinando com aquela situação que ele mais busca preservar, que ele mais quer que perdure, mas que às vezes por algum momento não soube conduzir. É isso, pessoal. Um abraço a todos vocês, fiquem todos bem e vamos lá, durante a semana tem mais reflexão pra gente. Tchau, tchau.